E o Wagner fala assim: se é possível comentar mais sobre o Random Walk Index, tá? Tá, Random Walk Index nós não temos no Profit, mas é possível comentar. Random Walk Index, para quem não conhece, é um índice que foi inventado aí tem alguns anos, coisa aí de uns 15, 20 anos, não é uma novidade, em que o cara faz uma opção de contas para tentar botar um índice parecido com RSI, força relativa, ADX, estocástico, tal. É um índice calculado e que tenta te mostrar quando que o ativo está efetivamente em tendência ou não. A conta não é assim das mais difíceis, e leva em conta esses detalhes. Aí você tem como possibilidade de operar no cruzamento ou só quando ele está acima de um, porque ele calcula dois tipos de linha, mais ou menos como o ADX. Eu botei aqui o ADX para a gente poder trabalhar, porque o ADX é muito parecido. O cálculo é diferente, mas a ideia é parecida. O ADX são essas linhas aqui. Esquece a linha preta, tem a vermelha e tem a azul. Quando o ADX azul está acima do vermelho, isso indica que a gente teria uma tendência de alta. Tá? Só pelo DI mais e DI menos. Estão aqui no cantinho. E aí você complementa isso com o ADX, que não tem lá no Random Walk Index, eles só são dois lá. E aqui, nesse caso, você complementa também utilizando o ADX para te mostrar se efetivamente, além dele ter a possibilidade maior ou menor de fazer uma tendência de alta ou de baixa, se essa tendência existe. Lá no Random Walk Index, o cara faz essas contas, tal, daí ele fica com dois índices. E ele tem um número 1, que é um padrão. Se passar daquele número 1 para cima, teria tendência ou não teria tendência, certo? Então existe esse indicador, você vai encontrar isso aí naqueles, no Invest, como é? Naqueles troços americanos lá, no Investing, você vai encontrar nesses outros sites e tal, mas no Profit não tem. Vale a pena usar isso? Não, não vale a pena usar isso, tá? Por quê? Bom, ponto número 1, eles são sempre atrasados. Todo e qualquer indicador é sempre atrasado. Sempre ele vai ser atrasado porque ele é baseado nas contas feitas aqui. Que contas? Máxima, mínima, abertura, fechamento e volume. Todos, 100% dos indicadores, todos eles, são feitos baseados nisso, porque são os únicos dados que existem. Não existem mais dados, só existem esses. E é através da mágica que os caras começam a fazer 1 milhão de contas, para lá e para cá, com esses dados, tentando achar alguma coisa que lhes mostre uma vantagem sobre o mercado, um edge sobre o mercado. E não há, porque os indicadores são sempre atrasados. Então, ponto número 1 é que você está sempre atrasado. Ponto número 2 é que muitas vezes ele te indica a tendência, exatamente como é o caso do ADX aqui, ele indica a tendência para lá e para cá, e daqui a pouco ele descruza. Por exemplo, o cara que operou aqui, ó, nesse momento aqui o ADX, só o DI mais e o DI menos, ah, ele fala assim, tem tendência? Esse aqui é melhor ainda, porque o ADX está subindo. Tem tendência de baixa? Tem. O DI menos está acima do DI mais e o ADX está subindo. Beleza, tem tendência de baixa. Aí você olha aqui, a tendência acabou. Tinha tendência. E ela acabou. Justamente quando dá o sinal, a tendência já era. Ó. A tendência acabou. Então você vai muito frequentemente levar essas chicoteadas na cara. De um troço que, como ele é calculado com um lag, tem um atraso, você vai operar atrasado. Operar tendência é a coisa mais fácil que tem no mundo. Você não precisa do indicador para te dizer que está em tendência ou não está em tendência. Basta você olhar o gráfico. Tá? Vamos dizer que você. Eu vou tirar isso daqui, porque depois isso me atrapalha, porque eu não uso esse negócio. Tá? Aí você vai fazer o seguinte: vamos lá. Médias. Quando que eu quero saber se. Primeiro, você pode estudar só por análise gráfica, não precisa nem de média. Quando que esse ativo aqui está em tendência? Quando ele começa a fazer topos e fundos ascendentes. Então tem que ter fundos ascendentes, topos ascendentes. Então aqui ele tem um fundo mais alto, um topo. O topo do meio não foi mais alto, portanto aqui não tinha tendência. Esse fundo tem um fundo mais alto, aqui tem um topo mais alto que aquele. Beleza, aqui tem potencial para tendência, tem que romper lá. Não rompeu. Tem um fundo, o fundo é mais baixo que o anterior, o topo é um topo mais baixo que o anterior. Quando perde aqui, tem tendência. Tem tendência? E não foi, não evoluiu. Tem tendência, mas não andou para frente. O ativo virou e aqui ficou fazendo mais ou menos a mesma coisa que tinha ali. Aí chega aqui nessa fase, você tem fundo, fundo mais alto, topo, aqui ó, tem um topo intermediário, não tinha tendência. Quando fez? Foi, voltou. Aqui tem um pivô que não dá para ver, mas tem por conta disso.
fez o pivô. Desculpa, eu estava marcando o lugar errado, não era aqui, era aqui. Tem um pivô e aqui tem uma tendência de alta. Pronto, você vai entrar na tendência de alta e o ativo andou pra caramba e você pegou a tendência de alta. Show! Além disso, tem outras formas? Tem cruzamento de média, tem uma série de coisas. Então, indicadores de uma forma geral, galera, são muito ruins. Você vai observar que os operadores profissionais não usam indicador nenhum. Nenhum. Indicador, tá? Não é que não use média, tá? Média usa. Mas indicador, ninguém usa. Profissional, não. Porque isso aqui atrasa, isso aqui te atrasa, isso aqui te exige um sinal. Se eu coloco isso para usar, eu agora preciso do sinal. Eu tenho que dar o sinal lá e aqui. Até dar o sinal lá e dar o sinal aqui, eles podem ser contraditórios, como por exemplo nesse caso. Tem aqui o IFR. Tá? No caso, o sinal de compra está aqui. Observe que o IFR está sobrecomprado. Eu não ia entrar. Por quê? Porque aqui está me quebrando as pernas. Tem sinal, mas aqui não tem. Aqui, inclusive, tem divergência. Tá? Você tem aqui, ó, divergência. Esse topo está fazendo um topo com um topo mais baixo que aquele. Então, tá ruim. E aí você vai deixar de fazer muito trade por causa disso aqui. Isso atrapalha demais. E os profissionais não usam. Beleza? Então, também respondi nosso amigo.